abençoe, igreja. Amém. Motivo de honra, de alegria, né? Estar na presença do Senhor, estar aqui, né? Estamos em festa lá em Monte Sião. Ontem foi uma bênção, né? Os irmãos aqui, o pastor Marcelo, juntamente com seus obreiros, missionário Pedrinho, Diácono Lielto, esteve lá com nós, glorificando a Deus, né? E hoje continua a festa lá. Falei com o meu pastor, tem uma missão, tenho que levar a palavra do Senhor lá para o pastor Marcelo. Estive juntamente com ele hoje, conversando com ele, e hoje ele está levando a palavra lá também, né? E é um ministério que eu sempre corri bastante, né? Que é o ministério da pregação. Mas parece que quanto mais a gente corre, né, mais Deus tem propósito, né? E Deus, Ele sabe de todas as coisas, e o Espírito Santo sabe trabalhar. Essa semana estive orando, pedindo uma palavra ao Senhor. Ele já tinha me dado uma palavra, encontra em Lucas, capítulo 5 em diante. Capítulo 5, versículo 5. Eu queria aqui agradecer pastor Marcelo, pastora Carol, toda a equipe de obreiro, que Deus abençoe essa confiança. Agradecer minha família, minha esposa Ingrid, meus filhos, que são uma benção, né? Vocês viram aí correndo, são elétricos, bom saúde, Miguel, Guilherme e Henrique, né? O Guilherme, ele é o meu escudo, né? Aonde eu estou, ele está. Minha esposa costuma ficar mais na sede, né? É onde eu vou nas igrejas, ele está comigo, né? E respondeu Simão, disse: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei a rede. Amém? Pode se assentar, irmão? Glorificando a Deus. Amados, eu estava meditando sobre essa palavra, né? E o que Deus colocou no meu coração: aquele que Deus chamou, escuta bem, aquele que Deus chamou, nem que for para trabalhar o caráter, ele vai ter que vir a mim. E essa noite, e tem muitas vezes, ou dizer aí fora, né, que o caráter não muda. Mas hoje eu quero trazer uma mensagem para você, que Deus também muda caráter. Por gentileza, pode acender a luz aqui, irmão, por favor? Obrigado. Que Deus também muda caráter. Essa noite a palavra do Senhor, a gente vai falar um pouco desse homem chamado Pedro. Quem era Pedro? Quem era esse homem de personalidade forte, que Deus teve que trabalhar fortemente no seu caráter para concluir aquilo que Deus tinha na vida dele? Quem era esse homem que era cheio do Espírito Santo? Passava 5 segundos, Jesus já tinha que expulsar o demônio dele. Quem era Pedro? E Deus, irmão, Ele gosta de trabalhar com propósito.
A Bíblia vai nos falar que Pedro era um pescador, estava ali na beira do mar, tinha acabado de chegar de uma pesca. E quando eu falo que Deus trabalha com propósito, Deus conhece o coração do homem e Deus conhece o nosso coração, e Ele sabe exatamente a hora de falar e de tratar. Que o interessante, que nós for observar a vida de Pedro, a gente vai observar que Pedro era um homem experiente na sua profissão de pescador. Pedro, irmão, a Bíblia não vai relatar, mas eu imagino que Pedro era muito conhecido ali naquela aldeia, naquele bairro. Eu creio que Pedro era muito conhecido naquela região. Pedro é um pescador, mas porém tem a personalidade forte. É um homem ignorante, com coração duro, ruim. Que nós podemos entender que Pedro, a gente pode imaginar essa visão de Pedro no mar. Imagina aí em Monte Sião uma pessoa que tem um passado tribuloso, uma pessoa, que é até bom na sua profissão, que era Pedro, mas na sua aldeia, no seu bairro, o nome dele não era bem visto. Eu posso imaginar, porque Pedro era um coração duro, era um coração de pedra. E como eu falei antes, Deus gosta de trabalhar em propósito. Deus gosta de trabalhar aonde ninguém dá valor, ou se não, aonde ninguém vai. E o interessante, igreja, que Deus, Ele sabe o momento certo de falar com a gente. Não era assim quando a gente estava no mundo? Será que Deus vai falar, pastor, quando você está no churrasco, alegre, bebendo uma cerveja lá, com os amigos em volta? Não. Ele espera, irmão, uma decepção de Pedro. Você acha que Pedro, pelo estilo que a Bíblia vai nos relatar de Pedro, Jesus vai chegar no dia que ele pegou peixe bastante, aqui eu peguei peixe. Você acha que Jesus ia nesse momento? Não. Sabe quando Jesus vai? Quando Pedro, do coração duro, da fama na sua cidade, está abatido, frustrado, porque ele tinha saído para pescar a noite inteira, não tinha pegado nada. Eu creio, eu olhando, eu imagino Pedro de cabeça baixa, lavando as redes, falando: meu Deus, o que eu vou fazer agora? Porque a pesca era um trabalho. Se ele não pegou, o que ele ia levar para a casa dele? O que ele ia levar para os filhos dele? O que ele ia levar para a família dele? Então era um momento em que Pedro estava com o coração angustiado, o coração apertado, falando: meu Deus, e agora? E aí é o que eu falo, que Deus trabalha com propósito, igreja. Glória a Deus, glória a Jesus. Jesus olhando e falou: olha que momento propício, como fala o nosso pastor Fernando, era um momento propício para Jesus trabalhar na vida de Pedro. Porque emocionalmente ele estava abatido, um homem duro, severo, agora está com o coração partido. Jesus: opa, calma aí, momento excelente para mim lançar
lançar sobre ele o meu chamado. E aqui começa o ministério de Pedro com Jesus. Jesus fala: olha, vai, lança a rede. E ali Pedro lança sobre as águas e pega muito peixe. E aqui começa o ministério de Pedro com Jesus. Como eu falei no início, igreja, Deus ainda tinha que tratar com Pedro muitas coisas. E ali começa o ministério de Pedro com Jesus, e Pedro começa a ver a maravilha de Jesus com ele, pessoas sendo curadas, pessoas sendo libertas, pessoas sendo restauradas através da vida do discípulo Pedro com Jesus. O interessante, irmão, que Pedro ele se converteu e começa o ministério de Pedro ali, e Pedro começa a fazer uma obra linda na sua aldeia, na sua região, com Jesus, com o discípulo, se torna um discípulo de Jesus. Mas Deus ainda tem que trabalhar algo com Pedro. Pedro ainda tem algumas coisas a ser trabalhada. E muitas das vezes, trazendo isso para o dia de hoje, é assim na nossa vida. Deus nos tira de lá do fundo, coloca aqui bonitinho. Deus começa a honrar o pastor Marcelo, Deus começa, todas as promessas de Deus começam a nos cobrir. E ao invés de retribuir, muitas das vezes começamos a murmurar, ou nos achar que somos melhores do que A, ou B, ou C, e esquecemos de quem nos tirou, foi Jesus. E quando nós estamos aqui, não somos diferentes do que estão lá fora. Nós temos que ser modelo para quem está lá fora nos olhar e falar: opa, eu quero ser um daquele. E Pedro ainda não estava no padrão de Jesus. Por mais que está junto, Pedro não está no padrão ainda que Jesus quer. Mas Jesus conhece, Jesus sabe trabalhar no momento certo da nossa vida. Não é assim? Tem pessoas que parecem que quando ganham um cargo ou tem algo a mais, acha que é diferente, acha que pode falar palavras para ofender, porque tem algo ou é uma posição maior. Muitas das vezes entende o nosso meio. Por isso que no início eu estou falando para vocês, Deus trabalha em caráter. O caráter de Pedro não está transformado ainda. Então Jesus fala: calma aí, eu vou trabalhar no caráter de Pedro. Eu tenho que trabalhar. E muitas das vezes, igreja, nós temos que deixar, por mais que nós estamos aqui na igreja, nós temos que deixar Deus trabalhar em nós também, mudar muitas das vezes o conceito, perdoar, ajudar, deixar Deus nos moldar, tentar sempre falar nas nossas orações: Senhor, amanhã eu tenho que ser melhor do que hoje. Não somos perfeitos. Pastor Marcelo não é perfeito, Pastor Marcos não é perfeito, missionário Pedro não é perfeito, mas a gente tem que ter a humildade de reconhecer isso e pedir para todos os dias: Deus, eu não sou perfeito,
que passa eu ser um ser humano melhor, uma pessoa melhor, que eu possa ajudar o próximo, se não for financeiramente, mas nas orações eu colocar, eu tenho que ser uma pessoa melhor no meu trabalho. Eu não posso trazer fofoca, desunião aonde eu habito, aonde eu estou. Eu tenho que ser luz, eu tenho que ser a luz do mundo. Deus, aleluia. E isso, irmão, Jesus estava trabalhando sobre a vida de Pedro. Jesus estava trabalhando na vida de Pedro. Glória a Deus. E Pedro começa. O interessante, igreja, a Bíblia vai falar que Jesus fala para Pedro assim: Pedro, até que o galo canta 3 vezes, tu vai me negar. Que isso, Jesus? Eu te negar? Nego não. Nego o Senhor não. Estamos juntos. Onde o Senhor for, eu vou. Se o Senhor decidir, nós estamos na parada. Pedro, antes que o galo canta, vai me negar 3 vezes. A Bíblia vai nos falar, irmão, que os homens de Herodes vai prender Jesus. E Jesus ali, ele vai preso. E Pedro se encontra em um lugar. Aí o homem vai falar assim: opa, tu não é um deles? Eu? Não, sou não. Tu não que fazia a obra com ele? Não, eu jamais, sou eu não. Está me confundindo. Daqui a pouco ele vai para outro lugar. Tu não é Pedro? Não. Tu não é um deles? Tu é sim, tu fala igual eles, veste igual eles. Não, não sou não. Não é eu não. A Bíblia vai falar, irmão, 3 vezes ele nega o nome de Jesus. É interessante, a Bíblia vai relatar que quando Jesus está indo, está Pedro, Jesus olha nos olhos de Pedro, e Pedro lembra do que Jesus tinha falado lá atrás, que ele ia negar. E a Bíblia vai falar que veio uma tristeza muito forte sobre a vida de Pedro. Vai falar que Pedro fica angustiado. E Jesus vai para a cruz ser morto por mim e por você. Todos aqueles que estavam em volta de Jesus, a Bíblia vai falar só um estava ali. Foi até a confirmação da palavra de hoje, foi a pregação do irmão ontem, né, que ele falou sobre isso, sobre Pedro. Eu falei: olha, Jesus está confirmando a palavra. Aleluia. Só um discípulo ficou ali. Pedro ficou tão envergonhado, ficou tão triste, que ele volta da onde ele veio. A Bíblia vai falar que ele volta lá para a aldeia dele, lá no bairro dele, né, falando a nossa língua. E Jesus ali vai e é morto na cruz do Calvário. A Bíblia fala que entra
Depois de 3 dias, Maria entra, né? E Jesus ali ressuscitou. E a primeira palavra que ele fala é sobre Pedro. Vai e fala para Pedro. Por quê? Por que Pedro? Porque Jesus, ele está dando a segunda chance para Pedro. Jesus está falando: Pedro, por mais que você errou, Jesus dentro dele sabia. Jesus sabia que Pedro ia negar ele, mas mesmo assim ele confiou em ser o seu discípulo. Mesmo assim, missionário Pedrinho, ele confiou, falou: não, ele vai me negar, mas mesmo assim eu vou escolher ele, porque eu vou ter um trabalho específico, um trabalho diferente na vida dele, e ele ainda vai ser uma bênção para a honra e glória do Senhor. E hoje, né, é diferente, né? Não só uma chance. Deus, quantas chances, né, Deus nos deu para que hoje nós estamos aqui. Para cada dia mais, irmão, nós valorizar este lugar que você está pisando. Parece que hoje, irmão, a igreja criou um hobby, não tenho nada para, não tenho uma festa de aniversário, ou senão não tenho dinheiro para mim no shopping, aí eu vou lá na igreja. Não, irmão, aqui é o primeiro lugar que você tem que valorizar, é a casa do Senhor. É a casa do Senhor que nós temos que valorizar, agradecer, porque a Bíblia vai falar que não foi nós que escolheu Ele, mas Ele nos escolheu. Se Ele nos escolheu, irmão, independentemente do teu chamado, Ele vai capacitar você, se é pregador, se é missionário, se é cantor. Eu não sei o teu chamado, mas se Ele te chamou, eu tenho certeza que Ele vai cumprir. Porque se eu uns anos atrás, tudo aquilo que Deus me prometeu, eu falo: meu Deus, o Senhor cumpriu até mais daquilo que eu imaginava. Um menino que sai de lá do interior da Bahia, vem para cá, com expectativa 0,0. E hoje Deus fala assim: olha, eu vou fazer você pastor, vou te dar isso, vou te dar aquilo. Você fala: Deus, pelos meus olhos é impossível. Mas Deus, Ele tem propósito naquilo que Ele tem na nossa vida. Fala: eu vou levar você aqui, vou fazer isso. Vai acontecer momentos que você vai pensar em desistir, mas fica firme, porque a promessa que está sobre ti, o único que pode tirar ela é você mesmo, e acabou. Nem Satanás pode tirar sua promessa. A única pessoa que pode tirar a promessa somos nós. Quando nós não estamos na posição certa, o anjo passa e a bênção passa e você fica, porque você não está na posição certa. Muitas das vezes, às vezes não veio na nossa vida o missionário Pedrinho, porque nós não estamos na posição. Mas quando se colocamos na posição, Deus faz muito além daquilo que a gente imaginamos. E a palavra vai falar que Pedro agora vai voltar lá para o barco. Não, eu não tenho capacidade mais. Eu não tenho mais capacidade de ser discípulo. Eu não sou mais digno de chamar discípulo ou pastor. Eu não tenho mais essa capacidade. Eu fico imaginando a cabeça de Pedro agora. Não, eu vou voltar para o que eu fazia. O que eu era bom? Eu era bom para pescar, então eu vou voltar a pescar. Mas ele manda um recado lá para ele: fala para Pedrão que eu estou chamando ele. Fala para Pedro
que eu tenho uma segunda chance para ele, que ele não nasceu para ser pescador, ele nasceu para ser pastor, ganhador de almas para mim. Manda ele se colocar de pé, ergue a cabeça, porque o projeto que eu tenho na vida dele é grande. É porque eu precisei trabalhar no caráter dele, porque ele vai ganhar muitas almas para mim. O projeto que eu tenho na vida dele não falhou, não. O projeto deu certo e a promessa vai se cumprir. Pedro, volta a pastorear. Você é pastor, uma vez pastor, sempre pastor. Uma vez chamado, sempre chamado. Não adianta fugir. Uma vez que Deus falou, vem, vem, igreja. Senão você vai passar o processo. Vem, senão você vai passar o processo. Vem fazer as coisas para Deus com amor, influir material, familiar, emocional, em todas as áreas da sua vida. Vai ter dificuldade, mas Jesus em todo momento vai falar, fica tranquilo que eu estou contigo. Agora, se você tentar sair fora da direção, vai concluir o projeto, mas as dores vai ser maior. As dores vai ser maior. Entenda, é o que eu coloquei no meu coração. É melhor obedecer do que sacrificar. Porque quando você sacrifica, as dores, o peso é maior, as quedas dói mais. Não é que não vai ter queda, não é que não vai ter frustrações, mas quando estamos na direção dele, é mais fácil. Olha José, a diferença de José. José, Deus tinha um propósito. Por mais que foi longe, em todo momento Jesus estava com ele. Pedro, Deus tinha um propósito, mas teve que passar esse momentos difíceis, para reconhecer o propósito que Deus tinha na vida dele. Então essa noite, igreja, Deus chamou você de uma tal forma especial. Por isso que você está aqui essa noite. Não rejeite o chamado de Deus na sua vida. Não rejeite o chamado de Deus na sua vida. Pastor, está difícil. Faça difícil. Pastor, o senhor está falando isso porque o senhor não conhece a minha vida, o senhor não conhece a minha história. Mas Deus conhece e Ele está falando assim, continua fazendo o trabalho, nem que seja de formiguinha, porque é eu que abençoo, é eu que estou vendo, não é o homem. Porque na hora da bênção, muitas pessoas vão falar, nossa, parece que Deus está abençoando mais ele do que eu. Não é? Porque enquanto as pessoas estavam trabalhando para se mostrar, você estava trabalhando para mostrar a Ele que você tem um coração voltado para a obra dele. Você não precisa aparecer para ninguém, a não ser para Ele. E essa palavra que eu deixo para você essa noite, continua firme, porque o teu chamado Deus já confirmou. Amém? Deus abençoe. Deus abençoe, pastor Marcelo, mais uma vez. Obrigado.